Fala galera, Léo Cardoso por aqui para mais um vídeo no nosso canal. E hoje, como você pode perceber, estamos aqui em um cenário diferente, né? Temos aqui um flipchart. Fala galera, estou aqui. Aconteceu uma coisa que eu comecei a editar o vídeo aqui, fazer uns pequenos cortes aqui para subir, e eu percebi o quê? Que não tá dando pra ver nada que eu escrevi no flipchart. Não dá pra ver nada, porque eu escrevi de verde. Mandei mal, peço perdão. Mas você não precisa de ver o que está escrito no flipchart. Dá pra você, só escutando o que eu tô falando e acompanhando, você consegue entender. É um conteúdo bom, importante, que sem isso você não vai conseguir avançar. Eu tô te falando. Sem isso não vai ter jeito. Então continua vendo aí, mesmo sem conseguir ver o que eu tô escrevendo direito no flipchart. A verdade é que eu escrevo mais pra mim do que pra vocês, tá? Pra poder ajudar a minha mente a não perder a linha de raciocínio. Mas beleza, não dá pra ver o que tá escrito aí, mas tá de boa, dá pra tu acompanhar igual, fechou? Continua o vídeo aí, é nóis. Vamos ver se aqui vai funcionar. Eu acho que eu não posso vir pro lado de cá, né? Porque se bobear vai ficar desenquadrado ali. Mas aqui, no momento, é assim que vai ter que ser. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que um dos caras que eu mais gosto, por que não dizer um mentor, né? Chamado Steve Jobs, o próprio Steve, o Steve, falava que foco é dizer não. Esta é uma frase do nosso grande, querido Steve Jobs. E por que eu gosto tanto dessa frase? Porque se você aí que está me ouvindo não for capaz de dizer não, você não só vai conseguir avançar no teu negócio, no teu projeto, mas em nada na tua vida, em nada na tua vida. E o lance do saber dizer não, do dizer não, ele passa por várias camadas, E nós vamos passar aqui por essas camadas, e eu espero que ao final desse vídeo você saiba quando dizer não, que é na maioria das vezes, como dizer não e, mais importante, como dizer sim, ou para que e para quem dizer sim, né? Então, a primeira camada, ela é justamente a de falar não para os outros, né? Para os outros. E esse outros, ele inclui várias coisas. Por exemplo, as pessoas, elas vão vir te chamar para fazer negócios, às vezes, né? E não é só porque uma ideia de negócio que alguém vem te apresentar é boa que você deve dizer sim. Por quê? Porque para cada sim que você diz para um negócio, para alguma coisa, ela significa não para todas as outras. Isso é o que chamam de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Ou seja, dizer sim para alguma coisa significa dizer não para várias outras. Imagina que você tem R$1 milhão, tá? Se você investir esse R$1 milhão, por exemplo, em gado, em boi, se você comprar R$1 milhão em boi, significa que agora você não tem mais R$1 milhão para investir numa startup, por exemplo. Então, você ter dito sim para o boi significa ter dito... É assim que fala? Ou é dito não, né? É assim que fala, né? Significa você dizer não para a startup, entendeu? Então, as outras pessoas, elas também vão vir te chamar para festas, por exemplo, eventos, seus amigos, por exemplo, eventos, tá? É claro que às vezes você vai precisar dizer sim, porque você não é uma máquina, você também precisa descansar, socializar, tudo isso é importante, mas em algum momento de vida ou do teu negócio, vai ser necessário você dizer não, né? Eu mesmo, quando eu comecei a empreender lá em 2018, eu era engenheiro, né? Então eu tinha que bater ponto e tal, toda aquela história que eu já contei, que eu tinha que ir pro escritório, trabalhar de sapato, camisetinha de gola, camisetinha social e tal, etc. E eu basicamente eu acordava 2 horas mais cedo, né? Nossa, que 2 horroroso, né? 2 horas mais cedo, e eu também tinha os finais de semana. Então eu precisei passar 6 meses da minha vida dizendo não pra todo mundo. Me chamar pra qualquer coisa era não, porque eu tava focado no meu negócio. E se você não tiver essa capacidade de dizer não, não estou dizendo que você não vai conseguir, mas vai ser mais lento do que se você soubesse dizer não para as coisas, né? E para você conseguir dizer não para esse tipo de coisa, você precisa de ter uma coisa chamada planejamento.
E esse planejamento, como que eu recomendo? Que você faça um planejamento de horas investidas, de tempo investido. Então essa semana, quantas horas você vai trabalhar, ou você vai executar, ou vai estudar em qual projeto? Porque assim, se você não estiver batendo as suas metas de horas de tempo investido, a resposta é não. Fica simples de dizer não, entendeu? Pode dizer não. E se você quiser uma ajuda para poder definir o teu planejamento de horas e tempo investido, você já sabe, link na descrição, aplicativo Make Time, tá? Ele vai lá e você vai te ajudar a rastrear se o teu investimento de tempo está sendo realizado nas coisas certas, tá? Então, beleza, essa é a primeira camada. A segunda camada, na verdade, ela é bem parecida com a terceira camada, mas você vai entender a diferença, que é você dizer não para você mesmo. Para você mesmo. Por que isso? Porque, muito provavelmente, talvez isso não seja uma realidade para você hoje, eu não sei quem está me ouvindo aí, mas em algum momento tem certeza que vai ser. Você mesmo vai ter 1 milhão de ideias. Você mesmo vai querer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Você mesmo. E eu me pego fazendo isso direto. Uma coisa que eu vejo isso que, cara, isso é toda vez a mesma coisa. Eu me comprometo a praticar 4, 5 esportes diferentes, entendeu? Só que o corpo simplesmente não aguenta, não tem jeito, entendeu? Tu nunca vai conseguir praticar 4 esportes, entendeu? 5 esportes e dedicar em todos. Não tem jeito, tá ligado? Não tem jeito. Então não tem como dizer sim pra tudo. Pra cada sim que você diz, você tá dizendo vários outros nãos. Você tá dizendo vários outros nãos. Vários outros nãos. Né? Então é muito importante que você tenha essa clareza de para onde eu tô indo e por que eu tô fazendo o que eu tô fazendo. No meu caso, quando eu comecei a empreender, é porque eu queria ter tempo para viajar. Eu não queria que o meu tempo, o que eu fazia com o meu tempo ficasse na mão de uma outra pessoa, que no meu caso era meu chefe, né? Eu não queria isso. Então, a partir do momento que eu decidi que eu não queria essa vida, eu passei a dizer não para tudo que me afastasse do projeto que eu tinha definido que eu iria fazer para resolver esse problema. Que no meu caso foi dropshipping. Mas até eu começar dropshipping, eu testei umas 2 ou 3 coisas antes que não funcionaram. E, cara, eu lembro exatamente, foi no dia 1º de janeiro de 2019 que eu resolvi, eu lembro exatamente, foi na virada de ano, eu tava em Búzios com uns amigos, e foi na virada de ano, e eu lembro exatamente, velho, quando virou o ano eu falei, eu tô decidindo agora, eu vou focar no dropshipping até funcionar. E funcionou até rápido, uns 4 meses depois já tava rolando. Mas isso é um papo para outra hora, beleza? Vamos para a última camada e a mais importante, porque se você entender essa camada aqui, você vai saber como executar, como realmente transformar tudo isso que eu tô te falando em coisas práticas, tá? De qual é a forma prática que você precisa fazer para poder saber dizer, para poder dizer não, tá? E então a última coisa que você precisa fazer é dizer não para tarefas. Para as tarefas. Por isso que eu falei que a 2 e a 3 eram bem parecidas, tá? Agora eu vou invocar aqui um outro, volto a repetir, eu acho que eu posso dizer mentor, que é o Peter Drucker. Esse aqui eu vou escrever aqui que tu precisa... Putz, tô com medo de escrever errado. Mas se eu escrever errado, perdão, vocês me corrijam. Peter Drucker. Esse cara, ele é o pai da gestão moderna, tá? Ele é o cara que falou a seguinte frase: não existe nada mais triste do que uma tarefa muito bem executada, perfeitamente bem executada, mas que nunca deveria ter sido feita em primeiro lugar, que nunca deveria ter sido executada, entendeu? E realmente isso é muito triste, porque isso te atrasa 2 vezes. Primeiro, porque você está fazendo uma parada que não era para fazer, e segundo, porque você perdeu o tempo que você poderia estar fazendo outra coisa, né? Que eu falei do custo de oportunidade. Então, como que você decide quais tarefas você fazer ou não? Bom, vou ter que aqui mais uma vez chamar um outro gênio para parafrasear, né? Que é parafrasear, que é dessa vez o Bill Gates. Bill Gates, você deve saber quem é Bill Gates. É o cara que... Não, eu ia falar que é o cara que inventou o mouse, mas na verdade eu acho que é o Jobs que inventou o mouse.
Eu acho que foi o Jobs. Mas enfim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que ele fala o seguinte. Ele tem uma frase que é assim: quando eu tenho alguma coisa muito difícil para resolver, eu peço ajuda para alguém preguiçoso. Por que para alguém preguiçoso? Porque o alguém preguiçoso, ele vai focar no 80-20. Ou seja, ele vai tentar fazer da forma mais eficiente possível, a forma que vai gastar menos tempo. Sempre que você for fazer alguma tarefa, provavelmente existe um jeito mais eficiente, mais rápido e mais fácil de fazer. Você precisa pensar nisso. Como que eu faço para deixar isso para executar isso de uma forma mais eficiente? Eu sou um cara que eu tenho alguns amigos que eles falam que uma das minhas virtudes, por assim dizer, é justamente isso, é de ser preguiçoso, é de não gostar de trabalhar. Porque como eu não gosto de trabalhar, quando eu digo não gosto de trabalhar não gosto de ficar sentado na frente do computador por horas, entendeu? Eu não gosto de fazer outras coisas, eu gosto de viver, eu gosto de fazer outras paradas, ir pra praia, sofá, outras coisas que eu gosto. Ficar sentado na frente do computador não é um bagulho que me apetece, entendeu? Então eu tô sempre pensando formas de automatizar, automatizar, delegar. Então aqui uma das coisas que você vai fazer é delegar. Coisas que são operacionais, que não precisa de tu estar fazendo, tu pode delegar. Por exemplo, o suporte da tua empresa aí. Mano, tu pode delegar isso, não é você que precisa estar lá respondendo cada cliente. No começo sim, para você entender os problemas, como melhorar o teu produto, como melhorar o teu negócio, mas depois tu vai ter que delegar isso, não tem como tu ficar fazendo, por exemplo, o design. O design é uma outra coisa, hoje em dia com IA tá mais simples, né? Tu pode delegar muita coisa para IA, inclusive. Mas são coisas que não são 80-20 e você vai perder muito tempo fazendo. Então, como saber o que você delega e o que você não delega? Bom, tu precisa saber duas coisas, são 2 eixos, tá? São 2 eixos aqui. O primeiro deles, que é a bolinha, você precisa fazer uma conta. Aí, essa parte do vídeo que você precisa... Presta atenção aqui, que essa parte do vídeo ela é importante, tá? Você vai fazer uma conta de quanto vale a sua hora. Mas não de quanto vale a sua hora hoje, de quanto você quer que ela valha, tá? Como é que você vai fazer essa conta? Você vai colocar assim, ó, quanto quer ganhar por mês? Vou fazer um exemplo aqui, tá? Vamos supor que eu quero ganhar 50 mil por mês. Que isso, Léo? 50 mil? Véi, eu não sei quem que tá me ouvindo aí. Talvez você esteja começando, talvez você já seja um cara avançado. Se você é um cara avançado, você já sabe que fazer 50 mil por mês... beleza, não vou dizer que é fácil, mas é o bem alcançável, tá? Não é tão difícil quanto quem é CLT, ou quem nunca empreendeu, quem nunca criou um produto e tudo mais, quem nunca escalou, acha, entendeu? Talvez você que está vendo aí ache que é difícil fazer 50 mil, mas não é. Então, o que eu te recomendo? Quando tu for fazer essa conta, jogue pra cima, tá? Jogue pra cima. Beleza. Quantas horas você quer trabalhar por dia? Vamos imaginar que você quer trabalhar 2 horas por dia, tá? Só pra facilitar essa conta. Mas 2 horas por dia é um tanto bom pra trabalhar, tá? Não acho que 2 horas por dia é pouco, não. Mas também volto a repetir para um outro vídeo. Então, se você quer trabalhar 2 horas por dia, 5 dias na semana, significa que você tem 10 horas por semana, certo? Em um mês, se você multiplicar isso aqui por 4, a gente está chegando em 40. Então, quanto que vale a sua hora aqui, ó? Se tu fazer essa conta aqui, tu vai ver que a tua hora vale mais ou menos R$ 1.200, tá? Vamos imaginar que a sua hora vale R$ 1.200, 1.2. Tô escrevendo tudo de qualquer jeito aqui, né? Mas enfim, tá dando para entender, imagino. Então, 1.2K, beleza. Agora, vamos imaginar que você precisa pintar um muro na tua casa. Vamos imaginar, tá? Vamos imaginar que você tem que pintar um muro na tua casa. Véi, e vamos imaginar que um pintor, ele vai te cobrar R$200 para poder pintar esse muro. O que é mais inteligente? Tu contratar o pintor ou tu ir lá e pintar o quadro? Ó, o quadro não. A parede. Tu ir lá e pintar a parede. Tu não vai pintar a parede, tu vai contratar um pintor que vai fazer um serviço, às vezes até melhor que o teu, e você vai focar no que faz a sua hora valer 1.2K. E aí a gente chega no outro eixo, que é o teu core. O que você deveria estar fazendo que vai gerar mais renda ou que vai gerar mais valor no teu negócio. Ou seja lá o que tu estiver fazendo. Por exemplo, no meu caso, eu sou muito bom de copy, eu sou muito bom para ter ideias. Então, se eu não tiver tendo ideias ou de produtos, ou de funis, ou de copies, ou de big ideas, de anúncios, eu não estou no meu core.
a execução, a edição do vídeo. Inclusive, por isso que esse meu canal, ele é nesse formato que vocês estão vendo. Sem corte, sem edição, sem porra nenhuma. Eu simplesmente ligo a câmera e começo a falar. Eu tenho um assunto, que é o foco é dizer não, eu ligo a câmera e começo a falar. Por quê? Se eu ficar editando, cortando, fazendo tal, não sei o quê, eu tô me afastando do meu core. E o meu core não é editar vídeo. Mas às vezes pode ser o seu. Às vezes pode ser que tu criou um business aí de edição de vídeo, talvez, não sei. Mas eu acho a edição de vídeo um trampo bem operacional, né? Mas às vezes tu consegue fazer um business em volta disso e o teu trampo de editar vídeo não é mais operacional. Ele passa a ser o core, né? Ele passa a ser o core. Então, como que você sabe se você deveria ou não executar uma tarefa? A tarefa é o seu core? Alguém poderia fazer essa tarefa por menos do que a tua hora? Poderia? Vou te dar um outro exemplo que pra mim é clássico, velho, clássico. Várias vezes eu faço compra online, né, compro coisas online e tudo mais. Hoje em dia, não sei você, né, mas acho que a maioria das pessoas compra quase que só online, né. E aí, sei lá, tu comprou um bagulho de 50 reais. Nossa, velho, tá foda escrever assim. 50 reais, tá? Aí chegou e tu não gostou. Ou não serviu, sei lá, tu não gostou. Mano, pra tu parar, pra poder ir no correio, comprar uma embalagenzinha pra devolver. Às vezes tu, sei lá, eu sempre faço isso, eu sempre erro. Eu estrago a embalagem que veio, entendeu? Aí tu tem que arrumar uma embalagem, empacotar o negócio, ir no correio e tal. Tu vai gastar 2 horas pra fazer isso. 2 horas. Mano, 2 horas é 2.000 reais. Ou seja, tu tá gastando 2.000 reais pra poder devolver um bagulho que custa 50. Então, eu sei que no começo é difícil de tu visualizar. Pô, Léo, eu sei, mas eu não ganho 1.000 reais por hora. Eu sei disso. Mas se você não respeitar o seu tempo desse jeito, você nunca vai ganhar. Você nunca vai ganhar. Porque sempre vai chegar um ladrão de tempo e vai te roubar a tua hora. Às vezes, é um familiar teu que... Cara, isso acontece muito. Comigo nem aconteceu tanto, mas eu sei que isso acontece muito. Que, às vezes, tu começa a trabalhar em casa. É que quando eu comecei não tinha tanto home office assim, né? Como tem hoje. Mas às vezes tu começa a trabalhar em casa, de casa, e todo mundo acha que tu tá à toa. Aí qualquer coisa que precisa pra resolver em casa, é tu que tem que resolver, porque tu tá em casa, entendeu? Só que não, velho, tu precisa dizer não, mano. Se você não conseguir dizer não, tu nunca vai conseguir acelerar as coisas. Tu nunca vai conseguir acelerar as paradas que tu quer acelerar. A frase final de takeaway do vídeo de hoje é: cara, você precisa proteger o teu tempo com unhas e dentes. O teu tempo é o que tu tem de mais valioso. É mais valioso do que o teu dinheiro, é mais valioso do que tudo, é o teu tempo. Então, se você não tiver uma clareza muito grande de para onde o teu tempo está indo e mais importante do que para onde o teu tempo está indo, não deixar os ladrões de tempo te roubarem o teu tempo, eu tenho certeza que você, mais rápido do que tu imagina, se você focar no 80-20, dizer não, tanto para você mesmo, para novas ideias, novas oportunidades e para as tarefas que você não deveria estar fazendo, que você deveria delegar, automatizar ou simplesmente não fazer. Tipo, mano, sempre que eu vou fazer alguma coisa, juro por tudo que é mais sagrado, eu penso assim, ó, o que aconteceria se eu simplesmente não fizer? O que aconteceria se eu não fizer? Tipo, isso é realmente necessário fazer? Será que não tem um jeito mais fácil? Será que não tem um jeito mais rápido? Será que não tem um jeito mais automatizado? Cara, provavelmente tem. A resposta é que provavelmente tem. Quase sempre tem. Bom, já falei pra caralho aqui, né? Eu acho que deu pra entender que você precisa dizer não. Que você precisa saber dizer não. E se você quiser uma ajuda para fazer o teu planejamento do teu tempo, para onde tá indo o teu tempo, você pode clicar no link abaixo e conhecer o MakeTime, tá? Lá no MakeTime, quando tu entra, ele não é só um aplicativo, ele é todo um sistema. Você vai... Lá tem um workshop que você vai entender melhor como é que funciona isso, como que você faz para delinear melhor as tarefas. Isso aqui é muito importante, quais tarefas você deve fazer ou não. Eu explico tudo isso lá no workshop, né? É um workshop longo, não tem como eu falar aqui num vídeo no YouTube. E você vai ter acesso lá ao aplicativo e mais umas coisinhas bônus que eu coloquei lá, tá? Tô gravando hoje num lugar diferente, tá mó barulhado lá fora.
Tô em São Paulo, puta barulhada, mas eu acho que deu pra entender. Bom, eu espero que, de alguma forma, eu tenha te ajudado. E se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve, todas essas coisas que vocês já sabem. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Fui!